Quantas vezes você não conseguiu enxergar o próprio pecado? Quantas vezes você se pegou triste, infeliz e não sabia, ou até sabia, mas por achar que não era nada demais, ignorava seus próprios erros e isso te deixava infeliz? Quantas vezes você já se pegou triste e desanimado? Quantas vezes Deus já te chamou para fazer a diferença? Para falar aquela mensagem para aquela pessoa que você nem conhecia, sentada muitas vezes no ponto de ônibus. E você não falou aquela mensagem que o Espírito Santo encheu no seu coração para você falar e você se calou. Quantas vezes Deus queria te usar, mas você fugiu? Quantas vezes Deus te chamou muitas vezes para subir em cima de um púlpito e dar aquele testemunho daquilo que Ele fez na sua vida? E você, por vergonha, nem sequer subiu no primeiro degrau. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Muitas vezes eu fugi. Bem, até hoje. Mas eu não quero mais fugir. Eu não quero me pegar chorando pelos cantos outra vez. Simplesmente por ter dito não a um chamado lindo que Deus colocou na minha vida para viver. Um propósito. Por um momento, aonde você estiver agora, procura um passarinho cantando. Provavelmente você vai encontrar. Os passarinhos, eles não foram chamados por Deus. Eles não têm uma vida com um propósito. Mas ainda assim, eles vivem conforme Deus ordenou a eles. Cantarem todas as manhãs e nos finaizinhos de tarde, para engrandecer ao nome de Deus, para que toda vez nós, as suas criaturas, olhasse para os passarinhos e escutasse o seu canto, lembrasse o quanto Deus é perfeito. Se até os passarinhos estão cantando todas as manhãs e toda final de tarde, exercendo o papel que Deus deu para eles, por que eu, por que você também não podemos exercer o papel que Deus colocou para nós vivermos? Uma coisa que Deus falou para mim, e toda vez que eu lembro, eu procuro viver essa palavra, é: olhe para os animais e aprenda com eles. Eu lembro que eu li isso uma vez no livro de Provérbios, e eu guardei essa palavra comigo. Olhe para os animais e aprenda com eles. Se até com os animais a gente aprende, imagina se você se disponibilizar para Deus para ajudar outras almas a encontrarem um propósito de vida e a conhecerem a cruz e a Jesus. Inspiração para sua casa? Vai você primeiro. Vai você viver o chamado. Faz você primeiro. E te falar que em todo bando de ovelha, sempre tem aquela ovelha que, quando toma o primeiro passo, as outras seguem atrás. Quem sabe essa ovelha não é você, né? Talvez você seja aquela ovelhinha que, por enquanto, é tímida, mas quando tomar o primeiro embalo, vai vir um monte de ovelha atrás de você. Quem sabe não é o seu irmão, ou a sua irmã, ou seu pai, ou sua mãe, ou até mesmo seu avô ou sua avó. E nesse momento, vamos nos apresentar agora diante de Deus, fazendo uma oração, pedindo perdão.
Você vem nessa comigo? Agora que você tá nesse vídeo, você vai ter que, vai ter que vir. Senhor, neste momento nós nos apresentamos diante da Tua presença, Pai. E neste momento, Jesus, nós pedimos perdão. Perdão para você, Jesus. Perdão pelo Teu Espírito. Perdão por você, Pai. Perdão por todas as vezes que o Teu amigo Espírito Santo quis falar alguma coisa a pessoas que estavam ao nosso redor. Perdão, Jesus, por termos negado falar do Seu nome. E perdão, Pai, por muitas vezes sermos Teus filhos, mas termos Te negado na frente de muitos como Pai. Perdão, Senhor Jesus, pela todas as vezes que o Senhor nos chamou e nós dissemos não. Perdão, Espírito Santo, por todas as vezes que você nos incomodou de erros que estávamos cometendo e nós simplesmente ignoramos. Perdão por todas as vezes que o Senhor nos deu aquele empurrãozinho para viver aquele chamado, mas com a mesma força que o Senhor nos empurrou, nós voltamos para trás. Perdão, Senhor Jesus, pelo Senhor ter nos chamado para viver algo tão incrível e nós simplesmente por medo recusamos isso. Mas hoje nós não só pedimos perdão, nós vamos mudar de vida, Jesus. Mas eu sei que nunca conseguiremos sozinhos. Então te pedimos nesse momento, Senhor, seja nossa força, seja nossa motivação, seja nossa alegria de viver. Nos motive, Senhor Jesus. E mesmo nos dias que estivermos sem ânimo algum, que a alegria no Senhor venha ser a nossa força. E eu te peço, por favor, que em nome de Jesus, todo medo, todo empecilho, que toda dúvida venha ser repreendida no nome de Jesus. Que em todo momento que tivermos dúvida de alguma coisa, fortifica a Tua verdade em nós, Senhor Jesus. Fortifica a Tua verdade, a Tua palavra. E que nada, Pai, nada venha nos impedir de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Como os passarinhos vivem, Senhor Jesus, o chamado deles de cantar todas as manhãs, nós também venhamos nos tornar disponíveis a Ti, para vivermos o chamado que o Senhor nos chamou. Peço, por favor, Senhor Jesus, purifique as nossas vestes. Nos santifique, Jesus. E abra as portas, para que conforme formos andando, conforme a Tua palavra, conforme as Tuas ordenanças, Senhor Jesus, que as portas que se abrirem, elas venham fazer a gente caminhar cada vez mais rápido em direção ao nosso propósito, à nossa promessa. Que as portas que se abrirem venham ser de bênção e que o nosso posicionamento seja em espírito e em verdade. Que o Teu Espírito, Jesus, esteja conosco. E no nome de Jesus, nunca desista de nós, mesmo quando nós pensarmos em desistir. Que o Senhor esteja conosco, segurando fortemente em nossa mão, porque nós não somos capazes de nada se não estivermos contigo, Senhor Jesus. Esteja conosco,
nos fortaleça e seja o sol no meio da escuridão deste mundo. É isso que eu oro e te peço, para que teu Espírito nos fortaleça, nos fortifique. E eu te peço, por favor, nunca solte a nossa mão. Esteja conosco não só hoje, mas por toda a eternidade, nos dias de sol e nos dias de chuva, nos ensinando. E que o nosso coração, Senhor Jesus, venha ser um coração ensinável, para que toda vez que nós errarmos, venhamos acertar logo em seguida. Que nós tenhamos um coração ensinável e um espírito humilde para nos achegarmos ao Senhor e pedir perdão pelos nossos erros. Mas não só pedir perdão, se posicionar como filho também. Porque nada adianta pedir perdão a ti e não mudar de vida. É isso que eu oro e te peço a ti, e que o teu Santo Espírito nos acompanhe nessa caminhada como nosso melhor amigo, e que os nossos ouvidos e corações estejam sensíveis a ouvir a tua voz, e os nossos pés e mãos prontos a correr e a trabalhar para viver o chamado que o Senhor tem para nós. No nome santo de Jesus Cristo eu oro. Nós oramos. E que essa oração venha a ser como um cheiro agradável diante do teu altar, Pai. Diante do teu trono, Senhor Jesus. Que essa oração venha a ser como lírios em um jardim, em uma bela manhã de domingo. É isso que eu oro neste momento para ti, que nós oramos. Em nome santo de Jesus. Amém. Acho que eu distorci um pouco o vídeo aqui. Ai, mas é isso, gente. Esse latido aqui é do meu cachorro. Eu espero que esse vídeo venha edificar muito o espírito de vocês. Gente, eu sei que eu fiquei 2 semanas sem gravar vídeos, mas era porque eu estava fugindo. Estava fugindo desse propósito que Deus tem na minha vida, que é de gravar vídeo para vocês e ensiná-los no caminho de Deus. Perdão, ovelhinhas. Eu deveria ter continuado, mas eu tinha parado. Mas dessa vez, não vou parar. Porque quando eu pensar em parar, o Espírito Santo vai puxar minha orelha e vai falar: o quê? De novo? Não pode não. Tá triste? Ora. Tá desanimada? Ora. Mas você vai gravar os vídeos para as ovelhinhas. Eu tô gravando esse vídeo aqui por causa de Deus, por causa do Espírito Santo. Porque se fosse por mim, somente por mim, eu não teria nem começado esse canal no YouTube. Esse canal começou com Deus. E ele só vai terminar quando Deus falar: acabou. E eu creio que isso nunca vai acontecer. A não ser no dia que eu morrer, né? Porque tá morta, não tem como gravar mais vídeo. Mas se essa for a vontade de Deus de gravar os vídeos aqui no canal, até o dia que ele me levar pro céu, que assim seja, então. E que cada ovelhinha aqui venha conhecer cada vez mais o seu pastor, Jesus Cristo, e o seu Pai, que é Deus. E não esquece que o Espírito Santo, ele é seu melhor amigo. Ele entende tudo o que passa dentro de você. Não tenha medo de contar até os seus piores pecados, porque ele vai te guiar. E lembre que Deus sempre está disposto a te perdoar e te guiar para um caminho muito melhor do que esse que você está trilhando. E se o seu caminho tá bom, saiba que com Deus fica melhor ainda. E se ele tá horrível, saiba que Deus, ele faz esse caminho se tornar um testemunho incrível na sua vida, que pode ter certeza que vai mudar a vida de muitos, mas também vai te amadurecer
como nunca antes e vai te fazer conhecer a Deus como você não conheceria se a sua vida fosse um mar de rosas. Com Deus é assim, gente. Tá ruim? É porque Ele tá te ensinando. Tá bom? Mas isso é por experiência própria minha. Aí talvez Deus pode estar te ensinando uma experiência totalmente diferente da que eu vivi. Então, isso eu creio que depende de pessoa para pessoa. Ok? É isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. E quando esse vídeo encerrar, pega a sua Bíblia e lê, porque Deus vai falar alguma coisinha aí que talvez esteja em oculto, um erro que talvez você não esteja vendo. E Deus quer abrir seus olhos para que você pare de cometer esse erro e viva da forma que agrada a Ele. Ou muitas vezes Deus quer te falar alguma outra coisa, né? Não sei. Isso aí é você e Deus, ok? É isso. Um beijo e até o próximo vídeo, ovelhinhas. Tchau!